bem-vindos e bem-vindas a mais um Expert Talks. Esse espaço que a gente usa para falar, bater um pouco mais de papo descontraído com gestores de fundos importantes que estão aí na plataforma da XP. E a gente vai trazer dessa vez aqui nada mais nada menos do que o Pedro Jobim, o economista e fundador da Legacy Capital. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Rodrigo? Um prazer Joia. estar aqui com vocês, aqui na Expert, para conversar um pouco sobre, enfim, os temas aí de mercado e o que for mais importante. Boa. Bom, e aí para a gente começar a entender, né, essa que é uma edição especial aqui, direto da Expert 2022, queria entender, Pedro, qual a importância que você vê de um evento desse tamanho, né? A gente está aqui com o fundo da plenária principal. Como é que você vê a importância de um evento como esse, gigantesco, e da importância da Legacy também, né, de estar aqui? Como é que vocês olham para esse tipo de evento? Olha, é um evento, acho que assim, único, né? Porque a gente, claro, tem contato grande com distribuidores, né? Mas a gente não consegue falar com todos, nem com a frequência, talvez, com que a gente gostaria, né? Então a gente acaba falando com os maiores, com os mais importantes, aqueles que têm um pouco mais de acesso. Então, essa oportunidade é aquela em que você tem acesso a uma pluralidade maior de distribuidores e também ao cotista final, né? Então, nós, por exemplo, somos uma empresa que não fazemos a distribuição dos produtos. Então, na verdade, os nossos clientes finais, né, eles, na verdade, não são conhecidos nossos. Então, é uma oportunidade que a gente tem para conhecer também um pouco esses clientes, essas pessoas, nesses eventos, num bate-papo como esse e dentro dos corredores e do nosso stand. Legal. É uma oportunidade única, né? Porque acaba que muitas pessoas às vezes não entendem, por exemplo, características de fundos multimercados, né? A gente percebe que, por mais que seja uma classe de ativo relativamente já antiga, aí, talvez no Brasil, né? Tem os seus 30 anos, talvez, tem muito investidor que considera o multimercado um fundo que ele não entende como opera, né? Principalmente aquele investidor que está começando. Como é que vocês enxergam esse tipo de produto na carteira do investidor, né? Qual é a importância quando vocês criaram ali o principal produto, né, o carro-chefe de vocês, que é um fundo macro, na carteira do investidor? Como é que você pensa o produto quando você olha para o investidor? Como se estivesse explicando para alguém da tua família. Sim. Assim, né? Não, assim, o nascimento do produto, acho que ele tem muito a ver com a nossa origem, né? A empresa nasceu de um grupo de pessoas, entre outros, é claro, mas que saiu da tesouraria de um banco grande. Então, ali a gente, na verdade, tinha uma equipe que tradeava ou lidava com diversas classes de ativos. E o fundo multimercado é o fundo que tem essa propriedade, ele transita e aloca risco em várias classes de ativos. Então, isso, assim, acho que é o que vem, é a coisa mais básica, mas eu acho que, na verdade, ao longo desses últimos meses, a gente tem chamado a atenção para uma outra característica do fundo multimercado, que ele é um produto, por exemplo, que permite ao cliente ficar vendido nos ativos com mais facilidade. Então, por exemplo, num cenário de destruição de riqueza, que é um cenário que a gente viveu, por exemplo, no primeiro semestre desse ano, né, onde as bolsas caíram, os bonds, né, os juros abriram. Então, quer dizer, são as duas principais classes de ativos ali que estão perdendo valor. Se está comprado em bolsa, está perdendo. Se está aplicado em juros, você está perdendo. Então, se você está num instrumento que tem esse cenário e que tem uma posição vendida nesses ativos, você consegue obter ganhos. Claro que você pode fazer isso, tem investidores que têm a capacidade de fazer isso individualmente, né, em carteiras ou, enfim, um atendimento mais personalizado, mas não são todos. Sim. Então, o fundo multimercado ele tem essa propriedade que eu acho que é muito importante e se diferencia em momentos de mercado como esse. Bom, então acaba que o investidor ele consegue operar estratégias que dificilmente ele conseguiria fazer, de uma forma trivial sozinho, né? Então, acho que essa é a diversificação que ele consegue trazer para o portfólio. Né? Sim, e principalmente na ponta vendida, né? Porque Sim. não é tão fácil vender. Comprar, você sempre, né? Pô, quero comprar isso, quero comprar aquilo, mas vender envolve propriedades que nem todos têm acesso. Legal. Vamos falar um pouquinho então de grade de produto, né? Acho que vocês estão aí com 25 bi, alguma coisa como 25 bi aí sob gestão. Como é que vocês pensam grade de produto, né? Como é que está configurada? E se quiser já puder falar um pouquinho de, enfim, planos de futuro, o que vocês estão também olhando de novidades nessa grade de produtos, que é uma casa que ficou já bem consolidada nessas estratégias mais macro, né? Uhum. Mas eu sei que vocês têm produtos aí vindo que talvez vão colocar o investidor, botar no leque do investidor opção de exposição em outras classes, né? Sim, quer dizer, hoje o carro-chefe da casa continua sendo o nosso fundo multimercado macro, né? Foi ali que a empresa nasceu. Esse fundo tem um total de em torno de 17, 18 bilhões, né?
E, a partir do final de 2020, a gente, baseada nessa estratégia de fundo multimercado, a gente criou um fundo de previdência, né, que é um fundo que permite você fazer uma ampla gama de operações que você faz no fundo multimercado. Não consegue fazer tudo, mas consegue fazer bastante. Né? E esse fundo, ele então usa as mesmas estratégias do fundo multimercado, e ele hoje tem uma volatilidade e um retorno que é em torno de 75% do fundo multimercado. Então, esse fundo já tem mais de 5 bi, é o fundo onde a casa mais cresceu ao longo do ano de 2021 e do ano de 2022, né? Até porque, digamos assim, olhando para a indústria de fundos como um todo, é o último, ou um dos últimos, né, bolsões assim, de recursos que talvez haja espaço para você dar uma rentabilidade maior para o cliente. Tem muita coisa que ainda está parqueada em veículos passivos, etc. Então, esse movimento ele está acontecendo e a gente enxerga muito para vir ainda, né? A gente tem também um produto de crédito, né, que começou há muito pouco tempo, né, há alguns meses. Esse fundo hoje tem em torno de 200 milhões, e é um fundo que tem o objetivo, né, de dar ali CDI mais 2, CDI mais 3. A gente faz uma carteira de fundos, de títulos, tanto de Brasil quanto lá fora também, né, empresas brasileiras no Brasil e lá fora. Então, é um produto que ele tende a ter uma volatilidade menor e ele é um complemento em relação à estratégia que a gente já carrega. O que a gente procura fazer, Rodrigo, é sempre fazer de uma maneira muito orgânica. Então, a gente, né, consolida um produto, à medida que a gente entende que tem a expertise na casa de desenvolver outro produto, a gente faz esse lançamento. Então, o fundo de previdência ele foi isso, quer dizer, já havia a capacidade de você implementar as estratégias macro, a gente procurou fazer o melhor deparo, a melhor operacionalização possível. Quando isso estava pronto, a gente trouxe isso para os nossos clientes. E o fundo de crédito também, a gente começou ele como digamos assim, um pedaço do risco do fundo macro. A equipe de crédito já está com a gente há um bom tempo, mas inicialmente ela ficou responsável por um pedaço do risco do fundo macro, e à medida que essa performance foi se consolidando, a gente criou, né, o fundo de crédito. Entendi, Então, eu ia te perguntar exatamente isso. Então, não é que foi uma expertise que veio de fora e eventualmente você poderia adicionar até isso para dentro do macro. Nasceu de dentro já de uma estratégia, de uma equipe que já operava dentro do fundo macro, é isso, né? Exatamente. A gente procura sempre trazer a expertise para dentro de casa e trabalhar o processo dentro do fundo macro, e quando a gente sente que a coisa está, digamos assim, madura, e, claro, se há demanda por mercado por um produto como esse, a gente pode lançar um produto, né, que foi o caso exatamente aí do crédito. Legal. Bom, e sem a pretensão de tentar fazer um resumo, que seria difícil, né? Agora, olhando para cenário rapidamente, quando a gente olha os desafios que tem pela frente, né? Se a gente olha para Estados Unidos, toda a questão de inflação alta, aperto monetário sendo encaminhado pelo Fed agora de uma forma até um pouco mais austera do que no começo ali do ano. Europa passando pelas suas dificuldades também, principalmente pela proximidade que tem com relação ao conflito, né? Na verdade é o epicentro ali do conflito Rússia e Ucrânia. China, enfim, tinha prometido um crescimento de 5,5%, provavelmente não vai conseguir entregar porque insiste na política zero Covid, enfim, talvez os estímulos não tão suficientes para conseguir entregar um crescimento maior. Bem um wrap-up, assim, um resumão. Sim. Para vocês, o que vocês estão olhando para frente? O que seria ali os maiores desafios para o carro-chefe, que é um fundo macro, e talvez até para o próprio fundo de renda fixa, né? Porque esse vento contrário de fora pode afetar os mercados aqui também, né? De certa forma. Sim. Como é que vocês estão olhando para isso? Sim, você colocou aí bons pontos, Rodrigo. Assim, é isso, quer dizer, o que a gente vê é o hemisfério norte se encaminhando para uma recessão, né? Acho que ela pode ser mais abrupta e mais intensa na Europa, por esses motivos que você falou. Quer dizer, existe um problema de fornecimento de gás, né? Quer dizer, tem uma estratégia muito clara, talvez não seja tão clara assim, mas o nosso entendimento é que o objetivo da Rússia é fazer com que a Europa chegue no final do ano sem a quantidade de gás capaz dela poder atravessar o inverno. Então, quer dizer, isso gera você fazer racionamento, que é o que já está sendo feito, né? Gera queda da confiança de empresários, consumidores, talvez as pessoas se retraem. Fábrica, né? Já está acontecendo, Exato. Principalmente na Alemanha, no norte da Itália, que são regiões mais industriais. Então, a gente acredita que sim, a Europa vai viver uma recessão que pode ser bem aguda ao longo do final desse ano e ao longo de 2023.
Os Estados Unidos é o que você colocou, assim, por um lado, o momento do mercado de trabalho ainda é muito forte, né? Você tem uma taxa de desemprego de 3,5%, né? Os juros eles estão subindo, as condições financeiras se apertaram a partir do final de fevereiro, né? E os setores mais cíclicos da economia dos Estados Unidos, né? Por exemplo, a parte de housing, né? De real estate, teve um ajuste de estoques grande agora no segundo TRI, então isso já é perceptível, mas ali 85% da economia e dos empregos dos americanos, eles estão ali em serviços, né? Que são muito pouco cíclicos. Então isso ainda não sofreu aquele empurrão final recessivo. A gente acredita que a inflação, esse é outro ponto, quer dizer, a inflação ela vai continuar alta, né, de modo que o Fed vai acabar tendo que entregar mais juros do que está apressado na curva, e isso vai acabar empurrando também os Estados Unidos para uma recessão, né? E a China é exatamente isso que você falou. Inclusive, a gente tinha uma visão mais favorável de China até alguns meses atrás, havia muito estímulo, muitas tentativas, ainda há, né, por parte ali do comando da economia, do partido, para tentar desatar essa situação de excesso de investimento no mercado de real estate, né, de housing, mas o que você não consegue fazer é fazer com que as pessoas comprem casa. Você pode relaxar as condições para as empresas conseguirem entregar as casas que estão encaminhadas, que elas eventualmente comecem até novos projetos, mas a pessoa precisa querer comprar. E assim, você num zero Covid, né? Sendo confinado, regiões enormes, cidades enormes sendo confinadas em casa, trabalhadores sendo carregados de ônibus, tendo que dormir no trabalho, enfim, são situações que não contribuem aí para confiança, né? Então a gente está mais preocupado aí também com China, e todos esses vetores aí que eu comentei aqui, que você levantou e que eu elaborei um pouco, eles são na linha de menos atividade, né, de pressões aí, digamos assim, são vetores baixistas para atividade. E o que sobra aí é a inflação, quer dizer, então você vai viver ainda com a atividade em retração, mas com uma inflação, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, talvez até mais, de forma mais premente na Europa, porque a situação de fornecimento de energia lá é muito difícil, isso acaba gerando mais inflação, ela vai continuar alta. Então, é uma situação, por exemplo, ruim para algumas classes de ativos, né? Tipo o euro, né? O que a gente tem feito lá também manter uma posição vendida em bolsa, né, que você vê, a bolsa ela não reflete ainda um cenário de recessão. Talvez ainda agora, temporada de resultados, a gente possa ter, dependendo dos forward guidance, algum tipo de redução aí de expectativa de earnings, né, de lucros. Está aí das começando a empresas. sair, né? Estão vindo ali mixer, né? Tem alguns bons, né? Começando alguma revisão para baixo de ano de 2023, mas se a gente for de fato se encaminhar para uma recessão, ainda tem muita revisão de lucro para acontecer, né? E aí que vai se tornar vulnerável o S&P, né? Que está num nível realmente que a gente até nem imaginava que ele tivesse, dada toda essa incerteza do cenário global. Legal. Isso sem colocar na conta, né? Eu espero que quando esse vídeo vá ao ar, a gente tenha deixado isso no passado. As tensões China e Taiwan agora, né? Que se acaloraram um pouco mais. E aí entra num risco de cauda Bizarro, gigantesco. né? Né? Hoje, exatamente hoje, é o dia que isso está acontecendo. Espero que o que a gente está falando aqui não se verifique, não mas se materialize, realmente, né? eu acho que o mais provável é não se materializar, né? Porque, enfim, é uma situação que já ocorreu no passado, né? Essas tensões elas acontecem aí periodicamente, agora é um assunto aí muito sensível, não é do interesse de ninguém escalar esse assunto, então vamos esperar que a coisa se acomode aí nos próximos dias. Acho que é o mais provável, mas sem dúvida um elemento de risco de cauda importante para o cenário. Legal. Para a gente caminhar um pouco para o final, eu costumo dizer que, infelizmente, ainda a maioria dos investidores, eles escolhem fundos, né? E geralmente fundos que eles deveriam ter um horizonte mais longo de investimento pelo efeito retrovisor. Né? Eles olham resultados passados, que são um indicativo importante de entrega de resultados, né? Retorno ajustado a risco. Mas eu sempre digo para as pessoas olharem para as pessoas, para o time e para o que a gestora quer ser nos próximos 5, 10 anos. Né? Como é que vocês lá estão olhando, né, a Legacy nos próximos 5, 10 anos? Onde você acha que estão os maiores investimentos? É em pessoas? É em tecnologia? É em novos produtos, em outras estratégias? Você tem uma... O que dá para deixar de recado e falar, ó, meu cotista que fica comigo nos próximos 10 anos, óbvio que a gente erra, né? Ainda mais quando o horizonte é tão longo, mas o que você gostaria que fosse a Legacy daqui a uns 10 anos? Né? Acho que você falou a chave quando você falou de pessoas, né? Esse é um business de pessoas e a gente tem o nosso objetivo é se manter uma empresa atrativa para
atrair os melhores talentos, né? Então, acho que um grande diferencial e um cuidado que a gente teve desde o início, né? O equity nosso ele é totalmente independente, ele é todo dos sócios da empresa. Então, com isso, a gente preserva o máximo de flexibilidade para alterar essa estrutura e remunerar, às vezes até com equity, as pessoas que são mais bem-sucedidas ou que têm contribuído mais para a capacidade de geração de alfa aí dos fundos, né? Então, acho que esse é um diferencial importante, essa governança. E a gente, na verdade, tem formado equipes. Então, por exemplo, quando a empresa começou, ela começou com 18 pessoas e a gente tinha, se não me engano, 6 estratégias dentro do nosso fundo multimercado. Hoje a gente tem 10 livros, né? Então, quer dizer, a gente acrescentou livros, quer dizer, o risco ele fica mais diluído, você traz pessoas que são sócias, que são capazes de gerar alfa em mercados específicos, e você consegue ir quebrando e aumentando ou diminuindo essas caixinhas conforme seja o ambiente favorável e ao desempenho, é claro, de cada uma delas. Então, assim, olhando para frente, o que a gente imagina é uma empresa que vai crescer organicamente, né, adicionando, quer dizer, provendo retorno para o cotista, para os sócios e para os cotistas, e à medida que o AUM cresça, o que a gente pretende fazer é fazer um espelho disso com mais estratégias, né, tradando mais ativos, exatamente para você não ficar, digamos assim, restrito a uma classe menor, que com um fundo muito grande você pode ficar, às vezes, com problemas de liquidez ali num ou outro mercado. Então, quanto mais AUM, quanto mais passivo você tiver, a gente quer também ter uma base mais pulverizada de ativos. Contando que o mercado de capitais brasileiro também deve se desenvolver mais também ao longo dos próximos anos. Eu acho que sim, e assim, a gente vê um espaço muito grande para o aumento da Previdência. A Previdência, assim, você imaginar, alguns poucos anos atrás, quase não havia fundos, né, que, poxa, que às vezes até fossem remunerados por performance, ou que realmente entregasse uma rentabilidade boa para o cliente. Hoje você tem vários fundos nessa categoria, acho que 5 anos atrás você não tinha isso. Então, assim, é como se o momento da Previdência hoje talvez seja semelhante ao momento do multimercado padrão 20 anos atrás. Então, quer dizer, tem toda uma avenida aí para ser percorrida ainda. Legal. Bom, Jobim, obrigado pelo bate-papo. A ideia era essa mesmo, a gente tentar sair um pouco do padrão ali, conhecer mais a casa. Então, não sei se você quer fazer alguma consideração final. Não, tenho só a agradecer, obrigado, Rodrigo, pela oportunidade. E é um prazer estar aqui com vocês nesse evento, pô, que é espetacular. Vocês estão de parabéns. Obrigado. Gente, esse foi mais um Expert Talks. Espero vocês nos próximos episódios. Então, não saia daí e assista todos eles. Até mais.